Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 5. Vamos lá, querido. Você tem um telefone aí, 8h20, tempo oportuno. Quantos vieram ouvir a palavra do Senhor? Amém. Momento especial, importante dessa noite. Hebreus capítulo de número 5, versículo de número 11. Nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Você tem um telefone, põe no silencioso. Se o bebezinho chorar, você já sabe o protocolo de casa. Deus querido, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. A igreja está aqui para ouvir a Tua voz. Queremos Te agradecer, porque o Senhor é fiel sobre todas as coisas. Abençoa, Senhor, usa a minha vida para falar com o Teu povo. Essa palavra tão poderosa que me edificou tanto na tarde desse dia, no dia de hoje, e eu quero compartilhar esse tesouro com a Tua igreja nessa noite. Nós possamos sair daqui mais crentes, Senhor. Me usa com eloquência, com autoridade. Meu Deus amado, que a Tua palavra possa ser transmitida com fidelidade. Nós acreditamos que ela tem o poder de mudar a vida do homem. Faz isso para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, e que todos digam. Está conosco ali o Lucas, mais o pessoal vindo ali da Marambaia, nosso irmão aqui. Sejam muito bem-vindos, tá? Sempre um prazer receber vocês. Tem mais alguém nos visitando? Só levante a mão assim, por favor. Alguém que está nos visitando, por favor, se tem algum visitante. A igreja está feliz com a presença dos irmãos. Se é verdade, vamos dizer um amém bem forte. Amém. Um amém bem forte. Amém. Amém. Se amém para ficar bem à vontade. Vamos lá. Bem baixinho, só na... Queridos, pode baixar um pouquinho meu retorno aqui, Rafael, só 5 centavos. Os irmãos me escutam bem aí atrás? Amém? Então vamos lá. Sem mais delongas. Essa carta aqui, ela é uma carta muito especial. Na verdade, ela está encabeçando o que nós chamamos de cartas católicas, ou cartas universais. Hebreus, para os estudiosos, foi escrito entre 80 e 90 depois de Cristo. E existe toda uma controvérsia em cima dessa autoria. Na verdade, essa carta aqui, ela é uma carta que ela vai aparecer pelo menos 5 possíveis candidatos à autoria dessa carta. O primeiro seria o apóstolo Paulo, que é uma defesa que é defendida pelos católicos apostólicos romanos. Segundo Clemente de Alexandria, quem escreveu Hebreus foi Lucas, o médico que escreveu Atos. A terceira hipótese, Clemente de Roma, foi defendido por Orígenes. Orígenes disse que a autoria dessa carta foi de Clemente de Roma. Quarto, Apolo. Essa ideia foi obtida por Lutero. Lutero cravava de pé junto que o autor de Hebreus era Apolo, o Apolo lá de Corinto, com quem Paulo andou. E a última, segundo Tertuliano, pai da igreja, quem escreveu a carta aos Hebreus foi Barnabé. Hoje, essa carta ela é uma carta sem autoria, não tem um autor definido, ela é uma carta anônima, não se sabe. Estima-se que foi Paulo, porque lá no final da carta, lá no finalzinho da carta, vai dar uma saudação para Timóteo. Então, por causa disso, estima-se que foi Paulo. Porém, a escrita de Hebreus, seus 13 capítulos, é totalmente diferente da escrita paulina, porque Paulo tem um método, um meio de escrever. Paulo, geralmente, quando escreve, ele tem formas de escrever. Ele apresenta a saudação, depois trabalha uma doutrina, depois entra com aspectos teológicos. E aqui nessa carta isso não aparece. Essa carta ela vai correndo de uma forma totalmente diferente. Então, é mais fácil você trabalhar com a hipótese que ninguém sabe quem é o autor dessa carta. Ela é uma carta anônima. Amém ou não amém? Da onde ela teria sido escrita? Da mesma forma que a autoria não é conhecida, estima-se que pode ter sido escrita de Roma, Éfeso, Egito ou Antioquia. São essas 4 teorias. Alguns estudiosos dizem que foi escrita de Éfeso, outros de Roma, outras do Egito e outras de Antioquia. Não se sabe também de onde essa carta ela foi escrita. Porém, esse texto que eu vou trabalhar aqui hoje, no capítulo de número 5, versículo de número 11, eu quero que você abra a sua Bíblia, são apenas do 11 até o 14. Aqui tem uma palavra muito forte. Por quê? Porque está falando sobre o progresso
da caminhada cristã. O autor dessa carta já trabalhou alguns temas que, analisando o contexto imediato, os capítulos que vêm antes, ele vai começar já desde o capítulo 1 até o 4, mostrar alguns assuntos que vão ser até mesmo difíceis para entendimento. Por exemplo, no capítulo de número 1, ele já começa mostrando que Jesus é Deus, né? Já deixa de claro ali, de portas abertas de forma explícita, que Cristo é Deus. A partir do capítulo de número 1 ainda, ele vai dizer que Jesus é maior que os anjos. Ele vai colocar Cristo acima dos anjos. E é muito bonito a forma teológica que ele vai usar os trocadilhos, mostrando que Cristo é o unigênito, que ele foi gerado, que ele é o primogênito, que ele está acima de toda criatura, e vai mostrar aqui que a nenhum anjo, são palavras do autor, nenhum anjo Deus chamou, tu és o meu filho, mas que esse título ele foi dado para o próprio Cristo. Um outro ponto muito interessante, que a partir do capítulo 3, ele vai dizer, olha, Cristo não é só Deus, ele não é só maior que os anjos, ele também é maior do que Moisés. Então ele vai pegar a figura principal do maior profeta de Israel e vai mostrar para os leitores dessa carta. Existem também controvérsias. O Dr. Kummel, que ele é um alemão, esse livro foi lançado pela Paulus, é um livro católico, eu até indico ele para os estudiosos aqui de Novo Testamento, Introdução ao Novo Testamento Kummel, Kummel. Esse camarada ele vai trabalhar dentro de preceitos católicos essa ideia, e Kummel vai dizer que Jesus não está escrevendo para judeus que se converteram ao cristianismo. A ideia de Kummel não é essa. Porém, se você pegar o Dr. Augusto Nicodemos Lopes, você vai observar que ele vai dizer que o entorno do capítulo 5 são judeus, quem? Tanto que aqui na epígrafe da Almeida Revista Atualizada, para quem está com a Bíblia aberta e tem uma Almeida Revista Atualizada, está escrito assim na epígrafe: os cristãos hebreus não tinham progredido. Na verdade, como eu vai dizer, que ele poderia estar escrevendo para gregos, comunidade de Qumran ou essênios. Por quê? Porque ainda tem alguma coisa. Na verdade, tem muito... Quando surgiu a ideia de Clemente, defendida por Orígenes, ser o autor dessa carta, olhe para mim, esse contexto histórico é necessário para você entender o que eu vou pregar. Quando surgiu essa ideia, ficou muito claro porque Clemente escreveu uma carta, ali em meados por onde, no tempo que ele viveu. E essa carta de Clemente, ela tinha muito pensamento grego, helênico, filosofia. E aqui em Hebreus, eles conseguem ver alguns conceitos de Clemente aqui dentro dessa carta. Então, se deu essa ideia que Clemente poderia ter escrito isso aqui. E quando ele está falando isso aqui, esses autores dizem que essa carta não foi escrita para judeus ou hebreus, mas foi escrita para gentios pagãos, essênios de Qumran ou gregos que agora estavam se convertendo ao cristianismo. Só que quem traduziu a Bíblia para nós optou a dizer que o texto é para judeu. Muito bem. Só que o que é que essa passagem aqui, 1, 2, 3, 4, o que é que esses 4 versículos aqui, eles querem falar para nós de forma muito apropriada? Preste atenção, o autor já analisou o texto e agora ele vai começar a falar a respeito daqueles crentes que estão no cristianismo já há algum tempo, que é o que ele vai falar aqui, só que de alguma forma eles não progrediram, eles não cresceram. Tem alguma coisa que está dando uma microfoniazinha chata aqui em cima, que está me agoniando. Baixa um pouquinho, Rafael, não sei se é o tiro grave, alguma coisa, por favor. É um barulho tipo de um... É isso aí, é esse negócio aí. Vamos lá. Olha só, ele vai tentar me ajudar aí. Então, preste atenção. Pessoal, pegue o capítulo de número 11, por favor. O que é que ele queria? Os leitores aqui, o autor queria que os leitores aprendessem que os seus ensinos era para eles aprenderem essas verdades. Preste atenção para mim aqui, por favor. Olhe para mim com a Bíblia aberta. O autor já apresentou Cristo como Deus, amém? Já disse que ele é maior que os anjos, sim ou não? Já falou que ele é maior que Moisés. Então ele quer que essas verdades, que são verdades fundamentais, ou verdades básicas, ou coisas, o ABC do cristianismo, isso fosse adquirido. Vou trocar aqui, tá? Que tá me... Agora. Acho que eu tenho autismo, irmão. Só pode. Não. Qualquer ruído
agonia. Presta atenção, agora tá perfeito. Olha só, o que era que ele queria? Capítulo 2, versículo de número 1. Ele queria que esses leitores, eles entendessem esses conceitos básicos. Olha o que ele diz aqui, ó. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele não está trabalhando conceitos básicos? Sim ou não? Coisas simples, coisas que todos nós queremos levar. Presta atenção. Já te adiantando, eu vou trabalhar os 4 versículos apenas, ele vai fazer um contraste de pessoas que ele vai chamar de pessoas que bebem leite e de pessoas que comem comida sólida. E vai dizer que essas pessoas são consideradas como pessoas imaturas ou como pessoas maduras, como pessoas que já têm algum tipo de base sólida na fé. Só que aqui também ele vai mostrar que a gente tem que ter essa razão, nos apropriarmos dessas verdades, porque essas verdades, elas vão fazer parte da nossa caminhada cristã. Coloca o capítulo de número 4, versículo de número 12, esse versículo ele é muito famoso, inclusive os tricotomistas usam muito para dizer que o homem ele é dividido em 3 partes, mas olha o que ele vai falar, a parte C desse versículo é o que nos importa, ele vai dizer, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Só que o que nos interessa é essa parte aqui, ó, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A ideia central aqui dessa passagem é, você na caminhada cristã, quanto mais o tempo passar, mais base você vai precisar ter, para que na tua caminhada tu precise optar pelo certo e pelo errado, e só vai conseguir fazer isso quem tem discernimento espiritual. Então a passagem aqui está ensinando que muitos cristãos não progrediram. Infelizmente, muitos crentes estavam ouvindo esses fundamentos, ouvindo esses ensinamentos, ouvindo tudo que eles estavam ensinando, mas de alguma forma eles não estavam crescendo. Capítulo de número 5, versículo de número 11, com a Bíblia aberta, por favor, está dizendo assim, ó. A esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Segura aí nesse ponto e vírgula e olhe para mim, por favor. Como assim? Coisas que temos para dizer, mas que são difíceis de explicar. Se você com calma na sua casa, retroceder um pouquinho no capítulo de número 4, bem em cima, ó, no versículo 10, pode ler aí, olha o que está escrito, capítulo 5, verso 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora olhe para mim, realmente, assuntos complicados. Como é que ele vai falar de um homem que não tem genealogia, não tem pai, não sabe de onde ele veio, como ele nasceu, como ele apareceu na Bíblia? Ou seja, ele está falando assim, olha, eu tenho assuntos para vocês para falar, coisas difíceis de explicar. Só que no final do texto, ele vai dar uma exortação aqui, capítulo 5, verso 11, por favor. No final do texto, ele vai dar uma exortação para os crentes, e vai dizer assim, ó, a esse respeito temos coisas difíceis de explicar, como a questão de Melquisedeque. Amém? Porquanto vos tendes se tornados tardios em ouvir. O que significa tardios em ouvir? Eu quero corroborar aqui com o doutor Hernandes Dias Lopes, que ele fala que tardios em ouvir no 5:11 significa aqueles que não aprenderam, aqueles que não assimilaram, aqueles que não absorveram, e aqueles que não absorveram são aqueles que de alguma forma dão muito trabalho e que de outra forma não progrediram. Só que escute uma coisa, você vai observar aqui, diante dessa fala, que ainda vão aparecer, segundo o que ele está dizendo aqui, ó, Melquisedeque, Jesus sendo Deus, maior que Moisés, maior que os anjos, são assuntos. Só que o que ele vai apresentar a partir do capítulo 6 até o final do livro, são assuntos que são ainda mais difíceis. É como se ele estivesse olhando para a congregação e dizendo assim, olha, vocês precisam sair dessa maturidade, ou vocês precisam criar uma maturidade bíblica, porque eu quero tratar assuntos com vocês mais pesados. Só que vocês ainda não estão preparados para essa conversa, porque vocês ainda se alimentam de leite espiritual. Você pode dizer glória a Deus? Perfeito. Capítulo de número 5, verso 12. O que é que a Bíblia espera de crentes maduros? Leia comigo esse texto e eu vou te explicar. Eu grafei aqui algumas palavras no grego e elas são muito importantes para o nosso entendimento. Capítulo 5, verso 12 diz assim, ó, pois com efeito, quando deveis ser mestres, quando deveis ser o quê? Mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Meu irmão, o que é princípios elementares? Essa palavra princípio, olhe para mim,
Essa palavra, olhe para mim, por favor. Essa palavra princípios elementares é a palavra grega histocheia. Histocheia, sabe o que é? O ABC do cristianismo. São as coisas mais simples da fé cristã. Sabe o que significa oráculos de Deus? Oráculos de Deus é usado de duas maneiras. Aqui na Bíblia, essa expressão oráculos de Deus, está aqui o texto. Deixa eu ler para você aqui, ó. A palavra oráculos de Deus, eu grafei ela bem aqui, e ela é muito importante para mim te falar. Cadê? Não vai fugir daqui, está aqui. É a palavra grega ton logion tuteu, que significa princípios básicos do Evangelho. Olha o que ele fez, ele usou essa palavra, essa expressão, oráculos de Deus, para quem escuta ela, lá no Antigo Testamento, elas são a lei de Deus. Aqui no Novo Testamento, ela se aplica a princípios básicos da fé cristã. Quando ele junta com a palavra histocheia, que é a palavra aqui, que eu acabei de falar para vocês, a palavra que está aqui no versículo de número 12, que ele vai dizer assim, ó, princípios elementares, ele está dizendo assim, olha, vocês já eram para estar sabendo o ABC da fé. As coisas simples da fé cristã, as coisas simples do cristianismo. Vocês já precisavam durante... Olha o que ele fala no verso 12, acompanha comigo, por favor. Pois com efeito, quando devieis ser mestres, quando devieis ser o quê? Primeiro ponto, olhe para mim. É claro que ele não está falando isso aqui de forma geral, porque ele sabe que nem todo mundo no corpo tem o dom de ser mestre, nem todo mundo aqui vai ter esse chamado, sim ou não? Só que aqui dentro tem um grupo que de alguma forma eles já estavam se reunindo com a igreja. Deixa eu melhorar para você, é como se eles fossem um líder de célula, só que essas pessoas que estavam aqui, que já tinham alguma voz de fala, que já tinham alguma voz de ensino com a comunidade, com essa comunidade, eles não tinham saído do ABC. Por exemplo, se chegasse um falso profeta, um falso ensinador, um falso apóstolo, e a gente sabe que nessa comunidade aqui, isso aqui é muito comum, eles não sabiam defender princípios elementares, o ABC da sua fé, coisas do dia a dia, eles não sabiam. E Paulo está dando uma exortação, porque se você olhar no final do versículo 12, olha o que ele vai dizer, ó, os princípios elementares dos oráculos, vos tornastes por necessitados de leite, não de alimento. Agora preste atenção que ele fala no começo do versículo, pois com efeito, pois com o quê? Quando devieis ser mestres, olha o que ele fala, atendendo ao tempo decorrido. Escute, eles não são novos convertidos, eles já estão na fé há algum tempo. Ainda tem mais um porém, quando ele usa essa expressão aqui, ó, devieis ser mestres, a palavra devieis é um verbo no grego, oipoilontes, que significa uma obrigação, não uma opção. E ele está tentando, repita comigo, diga assim, para o tempo decorrido. Aí eu te pergunto, quanto tempo tu tem de crente? Biblicamente falando, olhe para mim que eu estou te ensinando. Biblicamente falando, quem é novo convertido precisa ser discipulado e ensinado por quem é mais velho na fé. Mas quem já tem seus 5, 6, 7 ou mais anos de crente, já não é para estar mais nos princípios elementares. E olha o que ele diz, essas pessoas que já estão há muito tempo, que não cresceram, olha para o teu irmão aí, rapidinho, por favor, e fala assim para ele, e aí, nem um oráculo? Porque, irmão, presta atenção, se oráculo aqui significa princípios básicos do Evangelho, e a palavra princípios elementares significa o ABC do Evangelho, Paulo está trazendo uma exortação para essa comunidade. Ele está dizendo assim, olha, presta atenção aqui para mim, por favor, isso aqui é forte, irmãos, e vai ter uma aplicação muito saudável para nós hoje. Ele está dizendo assim, olha, irmãos, nós somos uma comunidade, somos o quê? Nós somos uma assembleia, nós somos uma igreja, uma comunidade, uma coletividade que precisa progredir, que precisa crescer. E vocês deveis, não é opção, é obrigação. Deveis no original é obrigação. E vocês precisam, no mínimo, saber o ABC. Aí quando tu olha para um crente que já está tanto tempo na igreja, ele não sabe nem um oráculo, não sabe nem um princípio, meu irmão, isso vai dar um problema muito grande. Por quê? Porque essas pessoas que elas não crescem, elas acabam não entendendo o seu papel, que é de crescer para formar, para fundamentar,
para discipular, e elas acabam tomando o tempo daqueles que estão chegando, tirando o tempo do líder da comunidade, e ao invés de elas estarem ajudando, fazendo a célula crescer, multiplicar, elas estão atrapalhando o progresso da que a comunidade precisa crescer e multiplicar. Quem está aí, diga amém. Amém. Aí eu te pergunto, quanto tempo você tem de crente? Segunda pergunta, você cresceu nesse tempo de crente ou você regrediu? Terceira, qual o seu nível de dificuldade para entender pontos fundamentais da nossa fé? Por exemplo, tem pessoas aqui que, se eu falar uma coisa simples, eu acho interessante, para a glória de Deus, eu não estou falando isso com soberba, eu falo isso com muita humildade. Para a glória de Deus, nós somos uma igreja instruída. Por exemplo, vou dar um exemplo, nós trabalhamos aqui assuntos que Deus te livre de entrar numa outra igreja e falar de calvinismo, falar de pós-tribulacionismo, falar de doutrina do pecado, de amartiologia, de pontos fundamentais. Deus te livre de falar de escatologia em outras visões. Se você entrar numa igreja tradicional e falar um negócio desse, se você não sair de lá amarrado, você sai apedrejado. E aqui, para a glória de Deus, nós conseguimos falar de todos esses assuntos. Amém ou não amém? Só que tem pessoas que já estão esses 10 anos aqui. E quando eu falo, porque o pós-milenismo, ele não sabe o que é. Eu vou mais além, quando falo uma coisa bem simples mesmo, tipo, meu irmão, isso aqui tu tem que ter cravado aqui e aqui, ó. Porque é a expiação de Cristo. Olha para o teu irmão aí, olha. E fala, tu sabe o que é a expiação de Cristo? Irmão. Tem que progredir. Nós temos que progredir. A recomendação bíblica é que quanto mais tempo de crente eu tenho, agora tu está falando assim, Senhor, me perdoa, porque eu estou toda a minha vida na igreja e não sei o que é expiação. Você está perdoado, irmão, mas procure mudar isso aí, viu? Porque isso não é uma ordenança da Assembleia de Deus Avivamento na Palavra, isso é uma ordenança do autor dessa carta para essa comunidade. Porque ele está dizendo, escute isso, aí você pergunta assim, mas pastor, por que essa cobrança? Por que o autor dessa epístola está preocupado que os crentes cresçam? Porque ele sabe que o nosso progresso na fé cristã vai nos levar para níveis maiores, vai nos dar discernimento das situações da vida que aparece na nossa frente todo dia, vai nos colocar em outro patamar, sem dizer que vai nos livrar de muitas situações onde nós poderíamos estar totalmente ali perdidos por falta do discernimento que nós deveríamos ter. Por quê? Porque a ideia dessa passagem aqui é, quanto mais tempo de crente eu tenho, mais eu tenho que saber. E parece, infelizmente, tem alguns irmãos que quanto mais tempo eles estão na igreja, parece que a mente deles apaga. Eles não conseguem saber a estocheia, princípios elementares. Não conseguem saber o ABC do Evangelho. Aí isso verdadeiramente é complicado. Mas escute, por exemplo, com esse tempo de crente que você já tem, quem tem 5 anos de crente aqui? Levante a mão. Levanta, irmão, pelo amor de Deus. Tu não sabe quantos anos de crente tu tem? Vou perguntar de novo. Quem tem 5 anos de crente aqui? Levante a mão. Quem tem 10 anos de crente aqui ou mais? Levante a mão. Meu irmão, tu que está de 5 para lá, tu já era para estar no alfabeto já, passando do alfabeto, entrando no monossílabo, dissílabo, já era para estar em outro nível. Amém ou não amém? Só que escute, olhe para mim aqui, por favor. Hoje eu vou no reformado mesmo. Por que isso será trágico em alguns casos? Preste atenção. Porque biblicamente os crentes maduros são responsáveis a comunicar as verdades do Evangelho para os crentes imaturos. E quando os que deveriam ser mestres não são, o negócio complica. Olha o que o texto está falando biblicamente. Quem é maduro, quem já saiu do ABC, quem já consegue defender a fé, quem já consegue fazer uma apologia, biblicamente é responsável pelos crentes imaturos. Ou coisa maravilhosa, você chega diante de uma situação, você entra numa casa, você vai visitar alguém, um amigo, um parente, ou alguém da igreja, um irmão, você entra, você chega lá e o irmão está tomando uma decisão sem discernimento nenhum, seja na família, na criação dos filhos ou no casamento, só que você tem instrução, você progrediu, você sabe discernir. Olha como você vai conseguir ser bênção na vida dessa pessoa. Por quê? Porque você fez o ABC e o trabalho de casa. Só que preste atenção, aqui nessa comunidade, o negócio se tornou muito sério. Por quê? Porque pelo que parece na narrativa do texto, eles realmente não aprenderam nem o básico.
Não aprenderam nem um ABC. E isso é terrível. É o que, irmão? Porque se eles não sabem nem o básico, eles não vão ter compreensão espiritual e discernimento nenhum para tomar as decisões da vida. O que a gente mais vê na igreja? Pai tomando decisão errada. O que a gente mais vê na igreja? Casais tomando decisões erradas. O que a gente mais vê na igreja? Filhos não obedecendo o pai. Por quê? Porque não progrediram. Aí escute. Ô tristeza que dá no coração isso aqui. Ô tristeza que dá no coração. Ao invés de estar no domingo, na escola bíblica, e à noite no culto da família, fazendo... Irmão, presta atenção. Tem alguém aí? Diga amém. Eu estou tentando aqui da maneira mais pedagógica possível. O que a gente está fazendo aqui? Nós nos reunimos aqui agora para fazer um culto coletivo. Nós adoramos a Deus juntos, sentimos a presença do Senhor, mas o maior objetivo nessa noite aqui é a tua instrução. É o sacerdote chegar aqui, abrir o texto bíblico e te falar o que o texto bíblico diz. Por quê? Porque a tua vida vai ser conduzida. Aqui eu vou transformar. Escute, aqui eu vou transformar a tua ética, a tua moral, os teus valores, tudo através, não da minha vontade ou do meu achismo, mas da palavra. Ela vai ser a nossa bússola, sim ou não? Então o princípio elementar de nós estarmos reunidos aqui é você ser instruído. Aí chega domingo, o que o pai faz? Pega o filho e vai para o repá. Crente. E o que me passa mais ainda é que ele não tem vergonha de estar postando no status. Meu irmão, isso mostra o nível de progresso que uma pessoa... Irmão, uma pessoa que cresceu na fé, ela nunca troca um culto por um jogo de futebol. Ache você o que você quiser achar. Uma pessoa que progrediu na fé, ela vai procurar um lazer num outro momento. Ela vai olhar na agenda dela e ela vai procurar um entretenimento no outro momento. Ela nunca vai burlar um culto de ensino, uma escola bíblica, só se ela estiver doente ou trabalhando. Por quê? Porque ela sabe o problema das pessoas. Olha como isso é lindo. Esse texto ele é muito maravilhoso, porque o problema de alguns irmãos é que eles pensam que a maturidade cristã, que esse amadurecimento de sair do leite para a carne, ele acontece num êxtase espiritual, ou numa explosão de culto, ou numa manifestação de poder. Não, isso é todo dia. Isso é cada culto, isso é cada escola, isso é cada reunião. É aí que esses princípios, irmão, e olha como é verdade isso. Quando você lê Paulo, o que Paulo faz? Ele chega e discipula. Chega e faz o quê? Discipula. Ele chega e gasta tempo. Ele chega e gasta horas. Ele chega e faz seminários. Ele chega e vai ensinar a Bíblia. É isso que ele faz. Por quê? Porque Paulo sabe que o que vai enraizar o crente é o didaquê, é o ensinamento da palavra. Agora preste atenção nisso aqui. Tem uma palavra forte para você ainda aqui. Preste atenção comigo. Quem está aí, diga glória a Deus. Parei aqui, ó. Oráculos de Deus. Essa expressão que eu já expliquei para vocês, que é ton logion touteu, no grego, no Novo Testamento é usado para descrever, por exemplo, em algumas passagens, oráculos de Deus significa alguns pontos do Antigo Testamento. Aqui significa, repita comigo, diga princípios básicos, por favor, princípios básicos do Evangelho. Você pode olhar para ele não dormir? Me ajude na missão, por favor. E fala assim, aí, o que tu cresceu esses tempos? Bora lá, olha para mim aqui. Se tu perguntar qual foi o último episódio do Dorama, se tu perguntar qual foi o último episódio do Big Brother Brasil, me falaram uma coisa esses dias, eu ouvi alguém comentando isso, que uma mulher estava com, uma mulher estava com a foto do Dorama na proteção de tela do celular, casada. Irmão, o marido tem que acordar porque ela quer um coreano. Tá nítido isso. É só Jesus na causa. Presta atenção. O contraste entre o leite e o alimento sólido. Olhe para mim aqui, por favor. Irmão, sabe o que é interessante? Olhe para mim, por favor, todos. Dê sua atenção aqui. Quando Paulo está falando aqui
de alimento sólido e de leite, ele está dizendo que as duas fases, elas são necessárias na tua vida. Você não vai começar comendo carne. Eu estava vendo um podcast da Karina Bach com o Dr. Augusto Nicodemos Lopes, e numa das falas, ela falou algo muito interessante na entrevista. Ela falou para ele: doutor Augusto, eu quero que o senhor me explique como foi que chegou essa maturidade, esse conhecimento, toda essa vivência, toda essa imagem de homem de Deus, porque nós não conquistamos, olha o que ela disse, nós não conquistamos isso do dia para a noite, isso vem com a prática, com a vivência, com a experiência. Muito, muito oportuna a fala dela. E quando Paulo faz aqui esse contraste entre essas duas fases, ele está dizendo o seguinte, presta atenção, abre aspas, as duas fases são necessárias, tanto a do leite, a histocheia, o ABC, como o alimento sólido. Por quê? Porque Paulo está falando aqui de desenvolvimento cristão. Paulo está falando de quê? Irmão, tem gente que está aqui agora me olhando com a cara seca, que nunca leu a Bíblia, e está a vida todinha na igreja, nunca leu a Bíblia. Outro ponto, presta atenção, o que Paulo está ensinando aqui é que eu não posso ficar para sempre no leite. Agora essa vai ser boa, olha para o lado, por favor, e fala: larga essa mamadeira, meu irmão. Olha para ele, que ele está rindo e fala assim: tem que subir de nível. Fala para ele: tem que subir de nível. Diga assim para ele, diga assim: não seja crente, estou cheia. Fala para ele, fala: não seja crente, estou cheia. Diga para ele, diga: não seja crente do ABC. Diga para ele: seja crente que cresce todo ano, seja crente que amadurece todo ano, seja crente que evolui todo ano. Oh, glória, aleluia. Mas pastor, escuta, esses do leite, quem são? Olha para mim aqui, capítulo 5, versículo de número 13, por favor. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, se alimenta de quê? Olha o que o texto diz: é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Pastor, quem são esses? O cristão de leite é aquele inexperiente. Sabe o que é a palavra inexperiente aqui? A palavra inexperiente no grego é apeiros, que significa alguém que não foi provado. Como assim, pastor? Se o crente não foi provado, não tem como ele desenvolver a fé. Só dá para mim desenvolver a minha fé na provação, na prática. Por que tu não amadurece? Porque tu nunca foi provado. Tu já viu aquele crente que fala assim: ah, meu Deus, me livra dessa prova. Meu irmão, a única maneira de tu amadurecer é se a prova bater na tua porta. Só que verdadeiramente tem pessoas que Deus não permite que a prova chegue, porque se a prova chegar, ele é tão imaturo, que se no meio do leite for uma bolota de trigo lá, eles engasgam. Porque ele não tem capacidade de se alimentar com algo sólido. Ele vive com a mamadeira de leite. Ah, Jesus. Agora preste uma coisa. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Coloca aqui. Leia e dê glória, tá? Foi Paulo que disse. 1 Coríntios 13, 11. Olha o que Paulo falou. Quando eu era menino, eu falava como menino. Todo mundo. Sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, tem pessoas que são velhas na idade, mas são anãs e meninos na espiritualidade, na Bíblia e na teologia. Tem pessoas que têm idade de ser pai, avô do pastor que está falando, mas espiritualmente é uma pessoa que não amadureceu, que não saiu do leite de forma nenhuma. Agora olha que coisa interessante. Irmão, escute isso aqui e guarde no seu coração, por favor. Faça silêncio e escute isso aqui. As coisas de Deus exigem algo mais que um conhecimento casual. As coisas de Deus exigem muito mais do que o ABC. As coisas de Deus exigem muito mais do que tu falar: te repreendo em nome de Jesus. Escute, esses crentes nunca chegaram a desenvolver habilidades necessárias. Quando tu crê, os oráculos de Deus não vêm junto. Quem crê em Jesus aqui, diga amém. Só que quando tu tomou essa decisão de crer, ou o Espírito te influenciou a crer, junto com esse crer, não vem conhecimento. O conhecimento tu tem que ir atrás. Tu tem que buscar, tu tem que progredir, tu tem que formar, tu tem que amadurecer, tu tem que buscar esse conhecimento a cada dia. Escute isso aqui. Quem são os adultos? 5,14, o último.
mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática, se o do leite não tem prática nenhuma, olha como um adulto é. Aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o quê? Repito, a ideia aqui não é tu virar maduro da noite para o dia. Não é. A ideia aqui é tu mudar a tua dieta e começar a ter prática. As tuas faculdades precisam ser exercitadas. Diga glória a Deus por isso. E outra, maturidade cristã não vem num hábito isolado ou de uma explosão espiritual. Maturidade é uma aplicação. Meu irmão, olha o que é isso aqui. Grava isso. Maturidade cristã é a aplicação regular da disciplina espiritual. Coloque Hebreus 11, 24, por favor. Olha o que Moisés disse nesse texto aqui. Hebreus 11, 24. Moisés disse assim, pela fé Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Só consegue tomar uma decisão dessa de não querer se corromper com as coisas do Egito quem é homem. Menino não consegue tomar essa decisão. Menino quer ficar no Egito, no Faraó, comendo do bem bom, a melhor comida, o melhor palácio, a melhor regalia, os melhores cavalos, as melhores éguas, tudo. Mas quem é homem não, pela fé Moisés, quando já homem feito, pode pegar as ações de um homem e as ações de um menino. Olha isso aqui, estou terminando, rapidinho. Pastor Narciso, como é que eu conheço um adulto e uma criança? Um maduro e um imaturo? Simples, é só tu olhar para o discernimento que essa pessoa tem. O texto diz que quem é maduro tem práticas. Isso vai exercitar o quê? As minhas faculdades. Tomar a decisão correta. Coloca para mim, Hebreus capítulo 10, versículo 31. Terminou aqui. Hebreus 10, 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus. 35, por favor. 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande. 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, não se comprais a minha. 39. Nós, porém, estou esperando, não somos o que retrocedemos para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação coloca o 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, aqui portanto também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, e essa nuvem de testemunhas não são ímpios, é toda a galeria do capítulo 9, está lá uma lista desde Abel até Jesus, para a gente olhar e ver que essas pessoas amadureceram e progrediram. Aí ele diz, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, por gentileza. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado na destra do trono de... Capítulo 13, verso 6, penúltimo versículo, capítulo 13, verso 6. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer versículo 17, e concluímos com chave de ouro. Obedeceis os vossos guias, glória. A minha mensagem, meu sermão nessa noite é: Deus está nos chamando para progredir na graça e no conhecimento. Olha, eu tenho despertado pessoas aqui todo o tempo. Irmão, faça um curso teológico. Eu não estou falando de você estudar comigo, não. Se vir estudar comigo é melhor ainda, que você me ajuda. Mas você pode procurar um instituto teológico onde você mora, perto da sua casa, online, EAD. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode comprar livros. Você pode fazer qualquer coisa. Você tem que progredir. Deus está dizendo nessa noite: eu não te quero mais no ABC do Evangelho. Você está ouvindo? Eu não te quero mais no ABC do Evangelho. Eu quero que você cresça, que você crie maturidade, que você saiba tomar decisões com discernimento. É tão triste, irmão, ver uma pessoa que está uma vida na igreja, a situação se apresenta na frente dela, e ela não sabe discernir entre o bem e entre o mal. Sabe o que o autor diz?
o doutor que fez o comentário da Sociedade Bíblica falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: olha, desde quando Adão caiu, o homem procura o discernimento do bem e do mal. E quem consegue maturidade, consegue ter esse discernimento. Quem consegue progredir biblicamente, consegue acertar. Pega uma pessoa que progrediu, pega uma pessoa que acertou, pega uma pessoa que está crescendo, pega uma pessoa que está desenvolvendo. Eu te desafio, e o desafio é no bom sentido. Olhe para a casa dela, olhe para a criação, olhe para os filhos dela, olhe para o casamento, olhe para a vida financeira dessa pessoa. Aquilo ali vai resplandecer, vai refletir. Por quê? Porque ela cresceu, ela progrediu. O fato de crescer não é crescer para me pregar, para me aparecer. O fato de crescer primeiramente é uma questão de sobrevivência a meio a esse caos desse mundo tenebroso que precisa de luz. E Deus está dizendo para esse povo aqui: olha, vocês não estão mais no tempo de ficarem gastando o tempo de pessoas que eram para estar estimulando outras pessoas. Vocês já estão no tempo de estarem discipulando outras vidas. Viu? Então, quando eu olho um crente que está todo o tempo naquela tecla, sabe o que é uma coisa, irmão? 2025 vai acabar, vai entrar 2026 e provavelmente ele vai continuar sendo a mesma coisa, porque ele não vai procurar progredir. Outra coisa, geralmente quando a gente conversa, principalmente com jovens, eu já terminei, quando a gente conversa principalmente com jovens que estão na faixa etária ali de 25, 30 anos, querem passar no concurso, que querem estabilidade de vida, todo mundo quer. Quem quer estabilidade de vida aqui? Todo mundo quer. E a conversa deles sempre é essa: eu quero passar no concurso, eu quero passar nas Forças Armadas, eu quero entrar no vestibular, eu quero entrar na faculdade, eu quero me formar. A gente observa que para as coisas seculares eles têm força, para trabalho, têm ânimo, mas para as coisas espirituais, que são as mais necessárias, oh glória, deixa eu te falar uma coisa aqui. O capítulo 5, verso 14, diz assim, ó: mas o alimento sólido é para os adultos, para que aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Olha aqui para mim. A prática vai fazer tu exercitar a tua mente. Quando bater o problema na prática do dia a dia e a tua mente for chamada para ela ser exercitada, como é que tu vai discernir? Com o que tu tem. Qual é o teu nível? O ABC, o primário, o fundamental, o médio, ou tu já está na faculdade de Jeová? Nós precisamos amadurecer. Deus está dizendo nessa noite, ó: amadureça, viu? Não seja um peso para aquelas pessoas que estão mais fracas na fé. Não fique gastando tempo e repetindo essas ações, mas que nós possamos amadurecer para a glória de Deus. Amém? Querido Deus, muito obrigado. Nós glorificamos o teu santo nome, porque o Senhor é fiel. A tua palavra é santa, poderosa e verdadeira. Nos ensina, Senhor, a crescer na graça, no entendimento, no conhecimento. Nós possamos ser melhores. Queremos amadurecer para sermos melhores pais, melhores filhos, para fazermos a tua obra, para sermos bênção na vida das pessoas. Não permita que um ano todo seja perdido, Senhor. Não permita isso. Desperta a tua igreja, meu Deus. Desperta esse povo para estudar, para aprender, para progredir, para criar, Senhor amado, desejo, ânsia, desejo pela tua obra, para criar, meu Deus amado, força, para querer adquirir o conhecimento, e o teu nome é de ser glorificado. Deus, tu sabe que tem pessoas que têm muitas dificuldades, dificuldade de entender, dificuldade de ler, dificuldade de falar, dificuldade de ter percepção, tem, Senhor, até déficit de atenção, mas o Senhor tem poder de abrir a mente do teu povo nessa noite. O Senhor tem poder de tocar na nossa mente e no nosso coração, de exercitar as nossas faculdades mentais, e o teu nome é de ser glorificado. E eu creio, Senhor, que hoje o Senhor está despertando a nossa vida para esse progresso, para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos digam, bata uma palma para o Rei Jesus.